retornamos com o Giro à Noite para o nosso segundo bloco aqui. Agora chegou o momento da nossa entrevista com o nosso colunista político, Marcos Agostinho. Ele que é diretor também do Instituto MAS Pesquisa, né? Hoje a gente sempre brinca, né, João, lá nos bastidores, né, que o Marcos é o guru aí da região que acerta todos os resultados praticamente aqui, quase certeiro, assim, quase o número redondo, né, vamos dizer assim, das pesquisas aqui da região. E então começo dando uma excelente noite para o Marcos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo ao Giro Noite. Boa noite, Vanessa, boa noite, Denise, boa noite, João. É um prazer estar com vocês aqui nesse Giro Noite, batendo um papo sobre política, procurando fazer isso, discutir um assunto chato de maneira descontraída. E a nossa meta é sempre a gente dar uma risada enquanto a gente discute política, né? Porque são tantas coisas que envolvem a política, né? Questões sociais, tantas desigualdades, mas vamos procurar discutir isso de maneira que as pessoas entendam, né? Afinal de contas, a gente não sabe, mas precisa saber tudo que se passa e que define a nossa vida, né? A política é uma dessas ferramentas. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Então, começo te perguntando, Marcos, você falou para a gente, para a Nancy, para o João, para a gente, para mim, para todos que estão em casa, que estão nos acompanhando, sobre uma pesquisa que o Instituto MAS está elaborando sobre o eleitorado nem, né? Que não quer nenhum candidato, não quer outro, não quer nenhum desses que estão aí à disposição para serem votados. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim de como que está sendo elaborada, né, essa pesquisa, e qual que é o perfil desse eleitorado, né? Quem é esse eleitorado nem? Bem, nós temos por premissa, né, o mercado reconhece isso, né, que tem dois institutos de pesquisa que ditam as regras, né, ou que dispõem de mais credibilidade para se analisar os aspectos eleitorais, né. Então é o Datafolha e o Ibope. Então, a partir desses resultados de pesquisa do Datafolha e do Ibope, a gente já consegue enxergar o perfil desses eleitores, né? Que, via de regra, eles moram na região sul-sudeste, né? Ele é um eleitorado que tem uma escolaridade maior, né? E que tinha o perfil de votar no eleitorado tucano, né? Então, esse eleitorado, justamente, que foi decisivo para a eleição do Bolsonaro no segundo turno. Então, essa é a grande massa de eleitores. Agora, o Instituto MAS, já aproveitando para vocês aqui, dando aqui um spoiler, né? Nós colocamos aqui, depois dessa segunda parada, né, a nossa primeira pesquisa presencial, né, que apesar de estarmos trabalhando muito com pesquisa de tracking desde o início do ano, né, com pesquisas por telefone, mas adotando todos os critérios da OMS, nós voltamos a fazer pesquisas presenciais, assim como foram essas pesquisas do Datafolha e do IPEC, porque existe ainda essa dubiedade da credibilidade de uma pesquisa, sobretudo eleitoral, quando ela não é feita de maneira presencial. E nessa pesquisa, respondendo essa pergunta, nós vamos introduzir uma análise específica para procurar entender um pouco esse eleitorado que não escolhe nem o Lula nem o Bolsonaro, nem na resposta espontânea e nem na resposta estimulada. E perguntando também para esse eleitor em quem que ele votou na eleição passada, para ver como que migrou de 2018 para cá, né? Porque nós temos aí uma dúvida muito grande a respeito disso, e essa percepção, mesmo antes de realizar a pesquisa, nós, junto com o nosso departamento de marketing, aqui de comunicação e redes sociais, vamos criar então esse carimbo, esse nem, e você não imagina a repercussão que tem disso. Então, a gente pode até discutir da repercussão disso, mas esse estudo se iniciou, né? Em breve, nós vamos ter algumas as resoluções, vamos discutir isso ao longo das eleições, mas eu espero, pelo menos, divulgar a intenção de voto para presidente da República em uma das cidades da região da Grande São Paulo na próxima terça-feira. Então, pode ser que nós tenhamos uma novidade para a gente bater uma bola mais de perto aí a respeito disso. Bacana. Nancy? Marcos, boa noite, bem-vindo. Eu gostaria de saber, né, nesse eleitorado nem,
Você acredita que é possível que haja um aumento desse eleitorado que não gosta nem do Bolsonaro e nem do Lula, e ele aumente, ou você acha que vai mais para a via dos votos nulos, da abstenção, dos votos em branco? O que você acredita? Olha, é um objeto de estudo mesmo, seríssimo, porque isso é que vai definir as eleições. Então, dependendo dessa movimentação, pode ser que um candidato seja eleito no primeiro turno ou vá para segundo turno, né? Então, inclusive, o objeto de uma live que vamos fazer amanhã, nós vamos discutir especificamente isso, e nosso objetivo é formular boas perguntas, porque resposta nós não temos, nós vamos ter eleição só daqui a 1 ano e meio. Porém, como cidadãos, como profissionais da imprensa, que são vocês, como profissionais da área de análise política, é o nosso dia a dia, né, discutir isso, né? E nós estamos vendo que existe uma fatia muito grande do eleitorado que não gostaria, no mínimo, que as eleições fossem definidas pelo viés de uma discussão vazia, de uma discussão sem debate, de uma discussão de uma liderança que está no cenário há 40 anos, que é o presidente Lula, de uma outra liderança que não conseguiu entregar aquilo que se contrapõe a essa liderança já de 40 anos. Né? Então, existe um certo cansaço, né, do eleitorado. E dentro desse eleitorado que é o nem-nem, tem um eleitorado que é o seguinte, que não quer votar no Lula, não é porque quer votar é porque gosta do Bolsonaro, tem a tendência de votar no Bolsonaro, não, porque quer ir além do Lula, né? Quer ir além do Lula, né? Tem uma juventude periférica, por exemplo, que quer ir além do Lula, ok? Depois eu até posso citar o caso de Osasco, onde houve uma intervenção de um deputado estadual da cidade nas redes sociais em defesa do ambulante haitiano que sofreu violência da Guarda Municipal de Osasco. Né? E você tem a atuação de um vereador negro, né, que tem um perfil de esquerda, mas não é do PT, que deu acolhimento para esse haitiano ambulante na delegacia e conseguiu advogado. Então, assim, só nessa movimentação existem muitas nuances. Então, vamos supor, o PT não consegue alcançar uma certa camada de lutas sociais, perdeu esse contato. Tanto é que em Osasco, por exemplo, Humberto, o PT não tem vereadores do PT. Então não tem essa ligação. Então precisa de uma força política maior, entre aspas, desproporcional para atender, porque não tem uma ligação, perdeu essa ligação. Então tem um neném de esquerda aí, entendeu? E aí você tem um outro neném de direita, que olha, eu quero algo um pouco mais radical, o lado mais radical do Bolsonaro, por exemplo. Daí a necessidade, talvez, do encontro do Bolsonaro com uma deputada nazista, neonazista da Alemanha, onde nenhum país recebeu uma deputada neonazista. O Bolsonaro recebe para quê? Para atender uma fatia do eleitorado. Enquanto a esquerda, ou o Lula, né, candidatura do Lula, ela, de certa forma, tenta acalmar esse lado mais radical, né? O Bolsonaro tenta atiçar esse lado mais radical. Mas para ambos interessa essa dicotomia, interessa esse embate, porque não entra nada diferente no jogo, porque fica só o jogo da comparação. Não precisa apresentar propostas para o país, não precisa falar sobre economia, não precisa falar sobre cultura, não precisa falar sobre absolutamente nada. Só quase que, basicamente, o ego e a personificação de duas lideranças mitológicas. E aí o debate fica vazio, e esse eleitorado nem, que é mais escolarizado, de certa forma fica um pouco envergonhado, né? E é mais classe média, e a tendência é não ser um eleitorado de esquerda, né? Mas, diante de uma situação como essa, ele vai esperar bastante para poder optar. Então, por enquanto, é nem. E tem até aqueles de esquerda que falam assim, olha, eu sou contra o Bolsonaro, quero tacar fogo na estátua do Borba Gato, mas eu estou indeciso ainda se eu vou votar no Lula. Ok, João. Olá, Marcos, muito boa noite. Marcos, minha pergunta é o seguinte, inclusive ontem nós estávamos comentando aqui nos bastidores do jornal, né, Vanessa, Nancy, enfim, sobre o caso Joyce Hasselman. Na semana passada, o jornal O Globo trouxe uma reportagem exclusiva no qual a deputada federal
aparecia, né, relatando, com o rosto, inclusive, todo desfigurado, né, e relatando ter sido vítima de um possível atentado. Isso pegou todo mundo de surpresa, o caso ainda está gerando repercussão, né, cada dia aí tem um novo desdobramento, enfim, é uma situação assim, em pleno, né, século XXI, de certa forma, assim, amedrontador, não sei se eu falei o termo certo, mas assim, é de causar um certo medo aí, né, no meio. Então, diante desses fatos, Marcos, eu pergunto a você, os políticos estão sob risco? Olha, em primeiro lugar, a minha total solidariedade à deputada e a minha contrariedade a qualquer tipo de violência, sobretudo violência contra a mulher, seja ela doméstica, política e etc e tal. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Independente de qual tipo de violência que ela sofreu, tá? Essa é uma situação. Segunda situação, quando a política ela envereda para a possibilidade de que esse embate, esse relacionamento político possa englobar esse tipo de prática, aí nós sentimos que nós abrimos alçapão no fundo do poço, né? Então, e mais ainda, quando a gente enxerga, apesar da minha solidariedade a ela, a deputada, quando ela ajudou a construir uma situação política ou a ascensão de um grupo político que ela mesma ignorou esse tipo de comportamento que ele dizia que já teria e já teve. Então ela está não querendo, ela não quer acusar, mas todos sabem a quem ela acusa, tá certo? Que era o grupo que ela defendeu e fez parte e defendeu. E é esse grupo e esse eleitorado dela, assim como o eleitorado do Alexandre Frota, que está feliz com ele encontrou o marketing para barrar as festas clandestinas, era o eleitorado do Bolsonaro. É por isso que eu digo que o Dória vai crescer assim, nas intenções de voto, assim, quando ele passar nas convenções do PSDB, porque ele vai passar. Tá? Então, esse descolamento, essa prática política que envolve a violência, a intimidação, ou mesmo que não houvesse, mas que encontrasse ressonância no discurso dela, da possibilidade de, isso é horrível. Então tem segundo nível. Agora tem um terceiro nível, que é o lance da credibilidade. Aí tem sérias dúvidas. Eu não sou polícia federal, estadual, você entendeu? Mas aí é que tá. A mulher de César, além de honesta, tem que parecer honesta. Então começa a aparecer várias situações. Então, se por acaso a atuação dela como pessoa, como personagem político, em algum momento já incorporou alguma simulação, alguma encenação, alguma fantasia, né? Que tem um vídeo que ela faz que ela tinha uma série, né? Não sei se era uma minissérie na internet, onde ela, inclusive, tem um dos episódios, ela é sequestrada por um bandido, aí é um bandido bonitão, não sei o quê. Então tem um negócio desse. Então você, aí já, independente, cada um com a sua vida, enfim, mas os detratores dela já jogam por esse lado, enfim. Então é um jogo muito, muito pesado, que aí ele perde um pouco do lastro quando você não tem uma série de elementos legais que você podia compor a peça, o marido ninguém ouviu, aí são as câmeras, demorou para não sei o quê, tal. Agora, mas o que você fala tem razão, João, porque como já existe esse clima do acirramento das violências, do descolamento ou da individualização das ações, seja nas Forças Armadas, seja nas forças policiais, seja nas forças municipais, né? Seja nesse acirramento do feminicídio, da homofobia, da morte de jovens negros, das balas perdidas que só encontram as meninas, jovens negros das favelas. Entendeu? Então, esse acirramento, essa coisa que não está no oficial, isso, muito provavelmente a política ela vai passar por isso também. Entendeu? Vai passar por isso também. Então, a narrativa, a frase que está na moda, né?
essa construção da narrativa da deputada encontrou ressonância nos fatos cotidianos que, de certa forma, nos amedrontam, mas que nós temos que resistir bravamente. Marcos, você falando dessa questão de fatos que nos amedrontam, a gente vê constantemente ameaças ao nosso processo eleitoral, não abertas tão claramente, mas em tons de ameaças, com palavras um pouco escolhidas, mas dizendo que se o voto não for impresso, não tem eleição, colocando em ameaça o nosso regime democrático. Você acha, diante até dessa sua fala e também do posicionamento aí do João em relação a essa questão dos políticos se estão em risco, você acredita que o nosso processo democrático, o voto, a eleição, corre risco de não acontecer, de termos um golpe e não ter uma eleição? Olha, eu acredito que nós não corremos esse... Quer dizer que não corremos esse risco, eu estaria mentindo. Nós corremos o risco. Assim como o Lula corre o risco de ir para o segundo turno com o Dória ou com o Ciro. Nós estamos num processo. É uma construção. Eu estava falando com um amigo meu, ele falou, não, mas você está dizendo que... Não, assim, o Eduardo Campos morreu de um acidente de avião, ele era a terceira via na época. Não sei se vocês se esqueçam, a terceira via morreu de acidente de avião. Eu estava lendo a entrevista do Márcio França, ele dizendo o seguinte, tá bom, gente, mas quando o Lula morrer, como é que vai ser? Você vai continuar colocando as lideranças debaixo do braço e deixa que o tio resolve? Você entendeu? Quer dizer, não dá para tratar com arrogância as coisas, né? Então, eu diria o seguinte, sim, corremos o risco. Porque se um projeto de voto impresso passa na Comissão de Constituição e Justiça e é um perrengue para você adiar, para você não sei o quê, então, sabe? Fora outras coisas que estão aí. Outras coisas que acontecem nessas comissões que não são publicizadas, né? Então, veja, e tudo isso é pago. É pago em prestígio, é pago em espaço político. Eu te dou isso e você me dá aquilo. Você me dá o poder ou a possibilidade de questionar a possível perda desse poder, e eu te dou aquilo. E não se garante que aqueles das comissões ou, né, dos partidos que garantiram isso vão entregar. Não se esqueça que o Kassab era ministro da Dilma nas vésperas. A Dilma contava com os votos do PSD na véspera. O Ciro Nogueira também era do grupo político da Dilma. Nós estamos falando disso. Então, falando de golpe, nós temos uma outra situação também. Qual que era o slogan do Bolsonaro? Né? Pátria acima de tudo, Deus acima de todos. O símbolo da pátria que ele falava era quem? Força Armada, sobretudo quem? Exército. Ele jogou na lama. Ele está humilhando os generais, está fazendo os generais aparecer mendigando emprego. Deixa eu mandar colocar, capitão, eu vou. Um general que ele pediu emprego para o capitão, né? E os generais pedindo demissão de um ministério e 2 dias depois monta uma empresa para comprar vacina que não é vendida e que não tem estoque. Então ele conseguiu não entregar aquilo que ele prometeu nesse quesito. E nesse mesmo bolo, né, o Deus acima de tudo, ele colocou um reverendo negociando, um outro bilionário, que é um missionário no Amazonas, ou no Macapá, ou Rondônia, ninguém entendeu nada, né? E um especialista em logística, que não distribuiu nenhuma vacina, e nem oxigênio. Então, destruiu. Então, veja só, esse eleitorado nem, o limpinho, cheiroso, aquele que era acostumado a votar no PSDB, não tem esse candidato, ele vai correr para os braços do João Dória. Eu estou jogando tudo isso porque é o tema da nossa conversa aqui. Se nós trouxermos para a região oeste, vocês cobriram, acompanharam uma entrevista coletiva do Furlan, onde estava presente com o Igor. O que eles falaram lá? Né? Naquele jeito bem delicado do Furlan, desancou o Bolsonaro.
E quem que o Furlan votou no segundo turno? Ou até no primeiro turno? E quem que o Igor votou no segundo turno? O Marcos Neves votou quem no segundo turno? Não votou Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro. Todos os prefeitos da região, todos os prefeitos das 11 cidades da região metropolitana oeste e oeste votaram no Bolsonaro. Pergunto para esses prefeitos se eles votariam agora. Pergunto para o Bolsonaro a gestão, porque os prefeitos são gestores. São gestores, tem que vacinar pessoas. O Danilo João tem que ir lá para Brasília, tem que tem que pegar o secretário e ir atrás, tem que se virar, né? Como diz na Bahia, segura essa galinha pulando aí, entendeu? Então, é por isso. Então, todos os prefeitos da região metropolitana oeste, você pode carimbar neném. Eles são neném. Não votem nem no Lula e nem no Bolsonaro. E vão esperar quem vai votar. O Fulano vai ser Dória, o Igor vai ser Dória, o Marcos Neves vai ser Dória, Rogério Franco vai ser Dória. Pode não ser Rodrigo Garcia, o governador, mas vai ser Dória. Todos os prefeitos, você percebe essa movimentação? Por quê? Pelo menos fez a vacina. Bem por aí mesmo. Nancy? Ok, Vanessa. Marcos, com todo essa indecisão, esse ranço, essas coisas que a gente vê na política que realmente cansa, você acha que esse eleitorado neném, ele vai acabar indo para os deputados também? Vai acabar respingando? E como eles devem trabalhar com esse eleitorado? Olha, veja só, olha como é louco, né? Se nós pegarmos a intenção de voto espontânea, que são aquelas quando a gente não mostra o disco, né, com alternativas de voto, quando a gente mostra o disco, na última pesquisa da Datafolha, o Lula tem 46%, o Bolsonaro tem 25% de intenção de voto, né? Aí você tem o Dória com 5%, o Ciro com 6%, né? Nessa faixa. O Mandetta com 4%. Quando você não mostra nenhum nome, 26% vota no Lula, 19% no Bolsonaro, 2% no Ciro e 2% é a soma de todos os outros nomes citados. E você tem 42% que não sabem quem votar e 7% que definiu os que vai votar nulo. Nós temos 49% que não escolheu ninguém quando você não mostra nenhum nome. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles estão corretos em dizer, ó, a eleição está polarizada entre esses aqui, entre nós dois. Ninguém está na brincadeira, né? Aí, não posso perder o norte que você disse a respeito de deputado. Eu vou fazer essa construção aí. Ok. Só que para você manter isso, é uma represa. E essa represa, ela vai respingando nos estados. Eu vou recortar São Paulo, por exemplo. Ok. O PSOL pode ser que abra mão, não esperneou muito para ceder o Freixo a pedido do Lula para o PSB, que era o partido da terceira via lá, que era o Campos lá, que faleceu na mão de avião. Não esperneou. O PCdoB também não esperneou, desperdeu o Flávio Dino para o PSB também, a pedido do Lula. Ok? O Boulos, o PSOL esperneou um pouquinho, mas o Boulos esperneou tanto em abrir mão de ser candidato a presidente da República, porque, afinal, a luta é contra o fascismo, a luta é a democracia contra o fascismo. Poxa, não seria eu que vou atrapalhar. Eu não vou marcar posição apenas, vou seguir com o meu companheiro, né? Meu paizão aqui, tal. Ok, e o estado de São Paulo? Ele vai abrir mão de ser candidato ao governo do governo do estado de São Paulo? Alô? Estamos te ouvindo, Marcos. Estamos te ouvindo. Vocês estão me vendo a imagem? Estamos sim. Voltou aqui. Coloquei a mão aqui. Então, o Boulos vai abrir mão de disputar o governo do estado de São Paulo para o Haddad disputar o estado de São Paulo? O PT quer tudo. Entendeu? E aí, todo esse arranjo vai também resvalar na formação das chapas de deputado e chapas do Senado. Porque as discussões elas vêm em pirâmides. Primeiro a discussão a respeito da presidência da República, depois o governo do Estado, depois o cargo majoritário do Senado, depois os deputados, né? Porque a discussão dos deputados ela não entra muito nessa questão
não se discute a formação do Congresso, se discute o fortalecimento dos partidos para ter força de estar com o peso de negociar com quem é que seja governo. Mas no nosso dia a dia, uma discussão a respeito do Congresso Nacional, ela não é feita, por isso que as pessoas, às vezes, até nem se lembram em quem votou. Mas, quanto mais se empobrece essa discussão a respeito desse embate dos dois candidatos, que é o Lula e o Bolsonaro, mais a política fica desinteressante, mais enfadonha, mais violenta, mais truculenta e afasta as pessoas da política, sobretudo os jovens que vão ter o primeiro voto de 18, 19 anos, etc. e tal. Essa geração pós-Covid, que nós não sabemos que vai ser, né? Como que vai ser essa nova situação. O João falou a respeito dos empresários, enfim, estão retomando, mas tem toda uma camada, tem vidas sendo retomadas, não é só comércio e indústria, são vidas sendo retomadas, casamentos sendo refeitos, né? Uma série de situações sendo refeitas pós-pandemia, e a política está aí. E a discussão de deputados não está na ordem do dia ainda. Ok. João? Só para complementar isso que o Marcos comentou, saiu uma reportagem esta semana mesmo na grande mídia, foi na revista Isto mostrando um dado muito trágico, que são 130 mil órfãos, né, em decorrência da pandemia da Covid no Brasil. Ou seja, você não vê nenhum movimento, né, da ala política sobre isso, né? 130 mil crianças, jovens, adolescentes, enfim, à deriva aí porque perderam os seus pais, né? Ou muitas vezes pai e mãe, ou muitas vezes só a mãe ou só o pai, enfim, né? Independentemente do caso, mas é um número, assim, assustador e alarmante. Marcos, só para fechar, agora eu vou fazer um gancho no que a Vanessa comentou há pouco, que foi a questão que as eleições elas poderiam estar em ameaça, né? Mas, enfim, voltando, né, na hipótese de o voto impresso ser aprovado, o que eu julgo ser bem difícil, mas não é impossível, isso pode vir a acontecer. Mesmo assim, você acha que vai ser um caminho para possíveis fraudes, Marcos, caso o voto impresso volte? Olha, o fato do... Vamos supor que isso passe, eu não acredito que passe, mas mesmo não passando, só o fato de bater na trave já é uma derrota para a democracia, uma derrota para nós. Eu entendo isso, uma derrota para a sociedade. Tá? Assim como não se comprar vacina, é uma derrota para a sociedade. Assim como, enfim, nós temos uma situação como essa, eu não saber o nome de cor do ministro da Educação é uma derrota. Né? Nós temos uma série de situações. Um ministro da Cultura que anda armado é uma derrota. Né? Eu não vou falar da Fundação Palmares, eu não vou falar de nada. É uma derrota. Entendeu? É como se pegasse fogo a floresta e depois desse fogo é uma coisa ruim, mas morre algumas espécies, mas depois regenera. Vamos ver se vai ser isso, né? Porque é um absurdo. Agora, eu acredito que o jogo, o desgaste emocional, inclusive, né, de você ter que lidar com uma situação de insegurança, de incerteza, de saber que um ato cívico seu valeu ou não, né, ou colocar em dúvida, ou colocar minhoca na cabeça de alguns segmentos que, inclusive, são os mais fragilizados, né, porque aqueles que são arrebanháveis. Né? Quando se fala de imunidade de rebanho, é tentar vender uma imunidade que não existe para um rebanho, por um que se chama de gado. Né? Mesmo fazendo uma piada, mas é triste isso. Né? Então, é você jogar... para que você levantar uma questão se a Terra é redonda ou se a Terra é plana? Estatisticamente, você vai encontrar mais as pessoas que, se você faz um cruzamento, tem pesquisas disso. Você acredita que a Terra é redonda ou que a Terra é plana? Em quem você votou presidente? Aqueles que acham que a Terra é plana, majoritariamente votaram no Bolsonaro. Então, você acha que é possível fraudar a urna eletrônica? Aqueles que acreditam que sim, esse cara votou em quem? Esse cara vota no Bolsonaro. Você entende? Então, veja só. E quem é que está votando? E quem que é essa pessoa?
é uma pessoa que usa de um problema de saúde como uma estética da fragilização, né, imitando, sei lá, um quadro, uma estátua, de pijama cheio de... Uma pessoa que se mostra, quer se mostrar viril, forte, não sei o quê, mostra a antítese disso, né, deitado, fragilizado, olha como eu me sacrifico por vocês, como eu sou coitadinho. Então, é muita cena. Então, essa questão do questionamento da urna, se houvesse um fato concreto, por favor, o Barroso disse o seguinte, apresente um fato concreto. Apresente, igual Amado Batista. O Lula é ladrão. Tá bom, Amado Batista. Você tem 15 dias para dizer, apresentar a prova. Ele roubou, quer ser um relógio, ou não sei o quê. Porque se for em relação a esse processo aqui da STF, independente se você gosta dele ou não, tá ok. Aponta aí, amigão. Você percebe? Então, é esse tipo de coisa, João, que é ruim. Você perder tempo, ao invés de discutir, sei lá, a pavimentação das estradas para escoar a super safra de soja, que sempre empatam no barro ou no buraco. Não, eu vou discutir se a urna funciona ou não. E quem começou essa história foi o Aécio Neves. Por causa desse questionamento, quem começou a questionar as urnas eletrônicas foi o Aécio Neves, candidato a presidente do PSDB. Do PSDB. Então, é esse tipo de situação que nós vamos enfrentar. Nós não vamos escapar dela, tá certo? Nós não vamos escapar de grupos neonazistas com alguma ação do tipo XYZ. Não vamos escapar. Assim como não vamos escapar de grupos mais radicais à esquerda colocando fogo em estátua. Cada qual dentro dos seus extremos, porque aqueles seus representantes originais não atendem na totalidade os seus desejos, né? Mas a urna eletrônica, ela é um dos elementos que dá liga ao discurso dos militares de garantir que, se não for desse jeito, nós, militares armados, vamos garantir. Por quê? Porque nós temos as armas, o monopólio das armas. E todos aqueles que gostam de participar de grupos de tiros, que são colecionadores, que têm carteirinha, também incorporam esse discurso. Então, a diversificação do eleitorado, né, dos eleitorados, vão garantir esse discurso, essa narrativa do Bolsonaro. Não só os evangélicos, como foi na eleição de 2018. Bom, só agradecer aqui a audiência de algumas pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão. Então, dá boa noite aqui para o José Luiz Magrão, a Suzana Pereira Batista, Eric Melo, Brian Jones, Silvio Apóliver, acho que é isso que se fala, assim que se pronuncia, Israel Miranda, temos mais aqui algumas pessoas que estão desejando boa noite, acompanhando a nossa transmissão. Marcos, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, que a gente agora vai conversar bastante aqui no Giro Noite, ao mesmo tempo que você fala, né, voltando ao eleitorado neném, ao mesmo tempo que você fala do eleitorado que não quer Lula e não quer Bolsonaro, ao mesmo tempo tem uma parcela desse eleitorado, né, igual a gente vê nas pesquisas, que ainda colocam o Lula em primeiro lugar e outros que ainda desejam, né, o Bolsonaro. São os dois melhores colocados nas pesquisas, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, esses dois nomes também aparecem com ampla rejeição. Você acha, analisando o cenário, eu sei que a gente ainda está bem distante da eleição, ainda falta mais de um ano, mas algum já leva vantagem? Já é possível perceber que um leva mais vantagem do que o outro ou não? Ou ainda é muito cedo para a gente ter esse tipo de análise? Olha, o que eu tenho apanhado, o que eu tenho recebido de silêncio de alguns amigos meus petistas é absurdo. Porque é o seguinte, o clima de já ganhou, ele tá assim contido. É tipo assim, é só esperar. A coisa é tão favas contadas que é só esperar abrir a urna do dia tal. Tendo voto eletrônico em questão de horas, Lula presidente toma posse, vão escolher ministro. Já estão até preparados para engolir já um ministério que tem 8 ministros do Centrão. Como sempre teve, sempre vai ter, porque é necessário para a governabilidade. Entendeu? Então, só que, ok, eu acredito que é isso. As simulações apontam, as fotografias do momento, as pesquisas
como fotografia do momento, apontam isso. O Lula, tanto na pesquisa de IPEC como no Datafolha, já venceria no primeiro turno. Porque você tem 46 pontos dentro de um universo de 88 pontos, né? Então, 46 vezes 2 seria 92, ou seja, eu tenho mais, olha, se fosse até 8% de brancos e nulos, com esse número, o Lula seria eleito pelo turno. Essa é a simulação. Só que, na minha humilde opinião, o Lula não sobe mais. O Lula também vai ter o eleitorado dele fixo ali. E vai para a arena, vai ter que ir para debate também. Nós não sabemos se o Bolsonaro, qual vai ser o tamanho do desgaste do Bolsonaro, né? Se vai ter alguma situação específica que vai rachar alguma aliança do Lula. Não sabemos se vai estar vivo. Espero que estejam todos vivos, inclusive eu, sobretudo, né? Então tem muitas situações que podem ocorrer. E essa arrogância petista é que pode complicar a situação. Porque a arrogância petista é que fez com que... não, deixa o Bolsonaro ser candidato, vamos disputar com o segundo turno, qualquer um ganha dele. Nós vamos lutar, segundo turno, a gente ganha dele. Escapou, não pegou mais. Entendeu? Então, erro do PSDB no nascedouro, a birra do Aécio Neves, lá junto com o Huck, né, que desistiu, inclusive, agora, que herdaria os votos do PSDB, que herdaria essa terceira onda. O Moro também sumiu nisso, né? Então, assim, o eleitorado do Moro que quer combater a corrupção, cadê? Vai votar em quem? O eleitorado do Luciano Huck, que acha que além de dar vara para pescar, tinha que dar um peixinho também. Entendeu? O limpinho, cheiroso, mas que tudo bem, eu como aqui com você de boas, entendeu? Eu sou milionário, mas tá suave. Como que é esse cara? Né? Vou votar em quem? E o Amoedo? Não, o Estado mínimo é só a vara mesmo e olhe lá. Ainda vou dividir em 10 prestações do mercado neoliberal. Cadê esse cara? Esse eleitor, o bonitão também, cadê? O do mindset, etc. Cadê? Esse cara vai ter que escolher. Não está escolhendo o Bolsonaro. Não dá. O que pensa mesmo, não é aquele que está assim, espumando, que é isso, não. Poxa, eu pensei, acreditei, não vou falar para ninguém, estou arrependidão, entendeu? Às vezes bebe, né, num churrasco e fala, olha, tem pessoas que falam assim, eu queria falar uma coisa com você, mas eu já sei. Já sei, entendeu? Tá bom, vamos tomar uma tubaína, então, né? E aí, o que acontece? Então, essa arrogância do PT, ela pode fazer com que essa militância ache que tá de boas. E não tá, tem que ficar atento com o golpe, tem que ficar atento, isso aqui lá. E esse esvaziamento da Avenida Paulista não foi por causa da CPI, no meu entendimento, dos atos. Você entendeu? Foi porque agora os partidos e as centrais sindicais já ocuparam o seu espaço mesmo e tá legal, beleza? Sobe o Haddad lá pro discurso, sobe o Boulos e tal. Então, um pouco dessa espontaneidade, né, dessa coisa, tá. Então tá assim mesmo, tá assim, é PT mesmo, né? Então, assim, precisa ver o seguinte, legal, eu vou protestar contra o Bolsonaro, mas eu vou engrossar o Lula, eu vou dar palanque pro Lula. Você entendeu? Então tem um pouco disso também, entende? Tem um pouco dessa situação. Mas é só suposição minha, só coisa da minha cabeça, é bobagem. Pode ser que não seja isso, nada disso. Nancy, tem mais alguma pergunta para o Marcos? Eu gostaria que o Marcos pontuasse uma coisa, só para a gente finalizar. A gente vê tanta coisa horrorosa acontecendo na política atualmente, quer dizer, vai passando a boiada e aí o Centrão está lá no poder, já pensando que 2 milhões, né, pela eleição é pouco, enquanto pessoas recebem R$175, né, de contra-cheque, como eu diria assim. Como que você vê essa falta de indignação do brasileiro? Porque eu acho que falta um pouco de indignação para o brasileiro começar realmente a pensar em quem que ele vai colocar no poder, né? E se isso realmente vai trazer um resultado bom.
porque o centrão está aí, a velha política está aí, a gente parece que fica com as mãos atadas, não consegue tirar essas pessoas. Eu queria que você falasse da falta de indignação, como que você vê isso? Porque é o seguinte, eu vou procurar dar uma contextualizada na questão especificamente do centrão. As coisas como funcionam. O Brasil é um presidencialismo de coalizão. Então você elege presidente, você tem um congresso, se tem a maioria no congresso, você precisa de ter 2/3 para você passar os seus projetos. É difícil você, um partido do presidente, da coligação do presidente, ter esses 2/3. Então você precisa atrair essas pessoas. Como você atrai essas pessoas? Você traz essas pessoas com um projeto. Olha, eu tenho um projeto aqui. Você quer participar desse projeto de desenvolvimento do país, de melhoria da vida das pessoas, enfim. Tá bom, eu quero. Poxa, então venha comigo, né? As pessoas vêm, né? Via de regra, quem é eleito com o presidente, que é esses projetos, ele pega assim a cultura, né? Pega assim igualdade racial, mulher, esporte, né? A esquerda, assim, o pessoal pega mais desse lado. E o governo, né? Tipo assim, não, olha, saúde, educação e economia somos nós aqui. A economia vai ficar sempre com os capitalistas, por isso que chamam o Lula de comunista é uma bobagem, né? Porque independente quem entra, os bancos é que mandam e acabou, né? Mas isso é outra discussão para outro dia. Beleza. E a educação? Porque, afinal de contas, não dá para fugir, que o Bolsonaro fugiu, de que, você tem que cuidar da saúde, da educação, nossas crianças. Então, estou cuidando da educação. Então, é bom aparecer com essa situação. Agora, onde tem os recursos de infraestrutura, aí é com o Centrão. Por quê? Porque são pessoas que estão mais experimentadas na vida pública, já sabem como é que funcionam as coisas, etc. e tal. Nada contra você ter os grupos partidários dentro do seu governo. Então, isso não dá para discutir. A questão é, tirar da boca não dá. E fundo partidário. Quem tem mais acesso ao fundo partidário? São aqueles que fazem parte dessa coalizão. Tá certo? O fundo partidário foi criado para quê? Para que não houvesse financiamento privado. Que é do financiamento privado que você tem as brechas para corrupção. Eu estou te dando um financiamento aqui, uma empresa privada, eu quero que minha empresa privada esteja fazendo aquele contrato seja garantido por mim. Mas a concorrência, como que vai estar garantido ali? Bem, então dizem que é aí que se dá as corrupções, e petrolhão, enfim, os caixas 2, etc e tal. Então o fundo partidário foi criado para isso. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha e que, se um grupo de mulheres yogers queira lançar uma plataforma de que o yoga é a redenção da vida, é a questão de saúde pública, beleza. Que o fundo partidário banque a campanha dessas pessoas. Se um grupo de mães autistas querem ter uma candidatura específica, que esse fundo partidário disponibilize recursos, enfim, mas não é assim que funciona. Então, o errado está na perversão, mas a forma é necessário ter. E a questão da indignação, eu não ligo muito para essa questão da indignação, porque as pessoas votaram sabendo, e as pessoas ficam bravas comigo. Falaram para mim hoje assim, eu vi o seu card que você publicou, aí tem a foto do Bolsonaro com a arminha. Por que tem que colocar a foto do Lula atrás das grades? Não, mas é o seguinte, o Lula não fez campanha atrás das grades. Ali, ele foi pra rua, não fez um cara. Não, o Bolsonaro era um sinal dele, entendeu? Um fazia assim, era um L em cima, né? E o outro fazia assim. Mas eu falei, tá bom, então eu vou colocar uma outra foto que não esteja a arminha, né? Beleza, pra ficar legal. Agora, você fala do passa-boi e passa-boiada. O Bolsonaro disse, eu não quero o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente vai ser uma secretaria dentro da Secretaria do Ministério da Agricultura, que era para entregar diretamente as terras indígenas, as terras agriculturáveis, as terras para aqueles que querem fazer grilagem de terra. Quando ele falou que não ia demarcar mais 1 milímetro de terra para indígena, ele disse, olha, gente, vamos explorar diamante ali, pode ser, vamos começar com grafeno, né? Vamos começar com grafeno.
Teve que cair no conto do grafeno, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, essa indignação não existiu, não vai existir, não está na pauta essa indignação. Não conte com isso, minha amiga, essa indignação. Porque as pessoas acreditam no que querem. A hora que querem acreditar em mamadeira, acreditar em cartilha. Assim, olha, eu quero votar, eu me identifico, porque é isso mesmo. Eu acho que índio é vagabundo, eu acho que esse negão quilombola é tudo vagabundo também, eu acho que esses homossexuais têm que morrer, eu acho que bandido bom é bandido morto mesmo, eu acho que, enfim, ande no centro de São Paulo, não sei se vocês foram no centro de São Paulo recentemente, dê uma voltinha no centro de São Paulo, vá da Júlio Prestes até o Lago do Arouche. Se quiser, dê uma esticadinha, faça uma cruz, dá uma esticadinha para a esquerda no pátio do colégio. Não são só os costumeiros que nós vemos lá, naquela situação. Tem famílias tentando montar uma casa embaixo da ponte, com tapete, com armáriozinho, tentando reproduzir um lar na rua. E teve gente que, pessoas que, mas pessoal, por que tem tanto filho? Amigo, não estamos discutindo isso. Você entendeu? Então, é nesse nível. Se não há indignação para isso, para passar boi, passar boiada, dois palitos. Aí é fácil, né, Marcos? Você não liga nem para você não liga nem para o ser humano que está ali precisando de ajuda, imagina para uma floresta ou para o indígena que está lá, que muitas vezes as pessoas não olham, né? Não quer nem saber. Mas vamos seguindo, e o nosso papel aqui é analisar essas movimentações. Eu tenho essa possibilidade de fotografar, eu quero inclusive agradecer as pessoas que estão na rua hoje, lá, minha coordenadora, o Edson e a Miriam Lacerda, quero agradecer a Andréia, da agência Seu Mercado, o Marcos Filho, também do Mais Inteligência, né? Toda a nossa equipe que está na rua, agradeço vocês, o convite está aqui com vocês de novo, quero convidar vocês amanhã, vamos puxar a orelha de vocês às 19 horas, minha live vai estar disponível no YouTube, no Facebook, eu não vou discutir sobre eleitorado nem, e colher informações, essas perguntas que vocês me fazem, um catálogo, todas elas, para acrescentar e aprender a elaborar perguntas. As respostas vai demorar um pouco para a gente ter, e quando a gente chegar nelas, pode ser que já não sejam mais as verdadeiras. Boa noite a todos. João, você tem mais alguma pergunta, só para a gente encerrar com o Marcos? Vanessa, eu tenho uma lista aqui, porque, meu Deus, né? A cada hora a gente está pensando em fazer uma nova reflexão. Marcos sempre esclarecedor, né? Trouxe aqui à tona mais informações que eu nunca esperava, assim. Enfim, o Marcos é ótimo em traduzir, né? Em desembaraçar nós, né? Porque muitas vezes a política ela é um pouco complexa e o Marcos tem essa facilidade de fazer ficar compreensível, né? Então, eu fico por aqui hoje, Vanessa. Mas na próxima participação dele eu vou estar com novas perguntas. Ok, João, obrigada. Marcos, eu quero agradecer novamente sua participação. Obrigado, e a Marcos. gente se vê na próxima terça-feira. Até mais, então. Boa noite. Boa noite, Marcos. Bom, essa foi a entrevista com o Marcos Agostinho, que é o nosso cientista político aqui, o nosso colunista e diretor do Instituto Mais Pesquisa. Falou um pouquinho para a gente sobre política, sobre o eleitorado NemNem, e na próxima terça ele vai estar aqui de novo, a gente vai estar falando um pouco mais sobre política, sobre algum tema que vai estar em evidência, ou um pouco mais ainda sobre essa pesquisa que o Marcos está preparando. A gente vai para um rápido intervalo, e na volta a gente tem mais notícias aqui da nossa região, então não saia daí que a gente volta já.